Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar a primeira atividade desse ano letivo de 2021. Antes de adentrarmos ao texto, eu gostaria de falar com vocês sobre as diferenças entre tipo textual e gênero textual. Quando eu falo em tipo textual, eu estou falando da estrutura do texto, como ele é construído, como ele é produzido. E os principais tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injutivo. Já os gêneros textuais, por sua vez, são desdobramento dos tipos textuais, os quais cumprem uma função social numa dada situação comunicativa. Então, dentre os tipos textuais existentes, nós vamos encontrar uma infinidade de gêneros textuais que circulam na sociedade com uma determinada finalidade, com um determinado objetivo. Alguns exemplos de gêneros textuais são o conto, a crônica, o artigo, o resumo, dentre outros. Só voltando um pouquinho na questão dos tipos textuais, nós vamos falar um pouquinho sobre o texto narrativo. No texto narrativo, o mais importante é o fato, aquilo que está sendo contado, aquilo que está sendo narrado. Então, o texto narrativo é aquele que se propõe a relatar, a contar acontecimentos, situações verídicas ou fictícias. Então, para apresentar a história, o autor utiliza personagens de determinado tempo e espaço, que são os atores dos fatos. Depois nós temos, o texto descritivo, que caracteriza-se por apresentar as características ou propriedades de algum objeto, seja ele material, como uma paisagem, um produto físico, etc., um rosto, uma rua, alguma coisa desse tipo, seja imaterial, uma sensação, um serviço, um produto digital, etc. O texto dissertativo é aquele em que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto, posicionando-se sobre ele, baseada numa argumentação consistente, com avaliações, justificativas, conceitos, comparações e exemplificações. O texto expositivo. Ele caracteriza-se por apresentar saberes consensuais, ou seja, todo mundo o conhece como verdadeiro, de diferentes áreas, sem inserir nenhuma problematização ou argumentação a respeito do tema. Então, não há defesa de ideias, não há defesa de tese num texto expositivo. Dessa forma, esse tipo de texto objetiva apresentar conhecimentos de mundo organizados numa estrutura lógica que contribua para a compreensão do leitor. Depois nós temos o texto injutivo, que é o texto instrucional. Então, ele fornece instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto incita, leva o leitor a realizar algo. Sua aplicação é presente em manuais de instruções, pedidos, prescrições. Então, uma vez um texto, portanto, ele pode ser classificado quanto à sua tipologia e quanto ao gênero. Então, todos os gêneros textuais que circulam na sociedade são escritos conforme uma tipologia textual, seja narrativa, seja descritiva, seja dissertativa, injuntiva ou expositiva. Mas agora, pessoal, nós vamos ver um texto, um conto, o gênero textual conto, com algumas questõezinhas a respeito. Tá? O texto se chama Espelho no Cofre e nós vamos ver algumas questões sobre ele. Eu não vou lê-lo aqui todinho para vocês para não tomar muito tempo, mas trata-se de um personagem que comprou um espelho, mas não sabia para que esse espelho servia. Nem ele sabia, nem sua esposa, nem uma outra pessoa que apareceu na história, uma personagem secundária que apareceu na história. E por conta disso, vai haver aí uma grande confusão entre as personagens. Então vejam aqui as questões, pessoal. Onde ocorre a história?
Então vocês têm de voltar ao texto, né? E vocês vão verificar aí em que espaço se desenvolveu essa história. Número 2. Em que consiste o humor do texto? Lembre-se que humor não é graça, né? Um texto, para ter humor, não precisa ser necessariamente engraçado. Ele precisa apresentar uma quebra de expectativa. Então, o leitor espera alguma coisa e vem outra, né? Por parte do autor. Bom, depois nós temos, identifique o clímax do texto. O que é o clímax do texto? É aquele momento de maior tensão dentro da história. É aquele momento que vem antes do desfecho da história. Número 4. Qual seria o fato mais importante do texto? Sobre o que está sendo falado no texto? Então, vocês vão observar aqui as alternativas e escolher a que melhor responde a essa questão. Número 5. A palavra espreitar no texto tem como sinônimo. Também, mais uma vez, vocês vão observar as alternativas e escolher aquela que melhor se assemelha ao vocábulo espreitar. Depois nós temos encantado, julgou reconhecer o rosto do pai, percebe-se o quê? Então, analise as alternativas para vocês responderem corretamente. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos de ver nessa semana. Na próxima, nós vamos ver uma resenha. Então, acompanhem nossos estudos, façam as atividades para que vocês possam ter sucesso nesse ano letivo. Um abraço, cuidem-se e fiquem todos com Deus.